uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, começando mais uma semana nessa segunda-feira fria e chuvosa, quase chuvosa. Chuvosa foi ontem, hoje está mais tranquilinho, deu uma esquentada agora no horário do almoço, mas de manhã foi difícil para levantar, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo, tá com a gente. Luizão, aquele nosso suquinho maroto. Aê, Luizão, seja sempre muito bem-vindo, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, filho do Fábio Carilli, o técnico do Santos. Luiz é o filho dele. Ah, é? É o pai dele, esculpido esculpido em Carrara. Descobri o novo ditado. Ele é igualzinho. Desculpa, é só fazer esse parênteses. Muito bem. E a gente começa falando do basquete aqui no Hora do Esporte. E ontem à noite, o São José Basquetebol teve jogo importante pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time do técnico Regis Maeli recebeu o Invicto Pinheiros na Arena de Esportes de São José, Arena Farmaconte. E em uma partida movimentada, o São José não deu chances ao até então líder e fez o dever de casa. Quem conta a história do jogo para você é o nosso repórter Paulo Ricardo. As imagens são de Helder Soares. Solta, Matheus! Em um domingo frio de Dia dos Pais, a torcida compareceu na Arena Farmaconde para um clássico estadual pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Basquete. O São José buscando a recuperação na competição contra um Pinheiros invicto com 3 vitórias seguidas. Prometiam um jogo quente dentro de quadra. Quando a bola subiu, o confronto começou equilibrado. Os times buscavam as jogadas próximas das cestas e foi o Pinheiros que saiu na frente. O São José tentava encontrar espaços, mas tinha dificuldades. Então a solução era tentar o arremate de longe, mas nada da bola cair. Enquanto isso, Adiel ia pontuando para o time da capital. Até que o argentino Franco Vieta chamou a responsabilidade e colocou o São José no jogo. E na reta final do período, o São José passou à frente do marcador, mas foi o Pinheiros que terminou em vantagem, 18-17. O segundo quarto começou com o Djalo matando uma bola da zona morta, mas o pivô Renato Carbonari, fazendo a sua estreia na temporada, respondeu na sequência. Depois, a bola insistia em não cair. As duas equipes passaram a errar bastante e ficaram quase 2 minutos sem pontuar. Regis Maeli pediu tempo para arrumar a casa e mudar a estratégia, e funcionou. Na volta, bola de mão em mão até chegar em Douglas dos Santos na bandeja. Ruivo guardou a primeira bola de 3 do São José na partida, colocando os donos da casa na frente do marcador. E sem diminuir o ritmo, o São José venceu o período por 21-32, levando o jogo para o intervalo com 7 de vantagem, 38-31. Historicamente, o terceiro período é sempre uma pedra no tênis do São José. Por isso, o papo no vestiário foi importante. A gente conversou que a gente precisava mudar nossa postura defensiva e eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. A gente conseguiu segurar uma equipe como a do Pinheiros que vinha invicta. E o São José começou o terceiro quarto com uma defesa forte. Olha esse tocaço de Douglas dos Santos. E o tapinha do Leal para salvar esse lance. No ataque, a mão voltou calibrada nas bolas de 3, de Ruivo, Douglas dos Santos e Vieta, abrindo 16 pontos de vantagem. O São José jogava bonito. Neste lance, Leal levantou a galera. E sem dar espaço para os pinheirenses, o São José venceu o terceiro quarto por 22-12 e colocando 60-43 no placar. Nos últimos 10 minutos, o Pinheiros precisava tirar 17 pontos de diferença.
mas o time voltou morno. Já o São José não se acomodou e queria mais. Por isso as bolas de 3 e os contra-ataques ainda eram armas letais. E com a boa vantagem conquistada, Regis Marrelli rodou o time com atletas da base. E na primeira bola de João Victor, ele não decepcionou. E com o Pinheiros abatido, sem esboçar reação, a sua invencibilidade foi quebrada. E o São José se recuperou na competição e fechou a partida em 84-58. Pinheiros tinha vindo de 2 vitórias aí contra times fortes, né? É um time muito jovem, muito intenso e a gente conseguiu anular as principais peças dele. Então acho que a gente fez um grande jogo. Desde que eu conheço São José, jogar aqui é sempre muito difícil porque as equipes acho que pegam essa energia da torcida e transferem isso para a quadra. E a gente não abordou o jogo com a energia necessária para equiparar a adversidade que a gente teve durante o jogo. Até o momento, em 4 jogos, o retrospecto do São José Basquetebol neste campeonato paulista é de 2 derrotas e 2 vitórias. Mas, atuando aqui na Arena, o time está com 100% de aproveitamento. Uma parceria que nessa temporada tem dado certo. Ponto muito positivo desses nossos primeiros jogos dentro da temporada é o fato da gente não ter perdido em casa, né? A gente tem um combinado entre nós desde o primeiro dia de que a gente precisa mostrar a nossa força em casa, do lado da nossa torcida. Agora o São José vai encarar uma sequência de 3 partidas fora de casa: Corinthians, Bauru e Osasco. Quanto à sequência de jogos, o Corinthians vive a mesma situação nossa, que é um time jovem. Novo, o técnico é novo, o time jovem no sentido de novo, né? Jogadores novos. Bauru já voltou as peças, que no começo não estava, já voltou o Alex, já voltou o Gemerson, jogou, já voltou todo mundo, o Bright está jogando. Então é uma equipe muito, ficou entre as 4 primeiras do último NBB. Então são equipes muito fortes, mas todo mundo está no momento que vai oscilar. Então o Campeonato Paulista é muito importante para dar esse equilíbrio para a equipe, para estabilizar. Muito bem, bela vitória da equipe do São José. Agora, bela mesmo é a japona do nosso repórter. Parecia um correspondente, parecia o Cílio Bocaneira, correspondente de Londres, hein, Bruno Castilho? Pois é que o frio ontem estava um frio londrino. O Paulo estava vestido a caráter aí. Estava com uma japona. Exatamente, bem protegido do frio. Mas, falando do jogo, uma importante vitória do São José por uma margem grande de pontos. Tirou a invencibilidade do Pinheiros, se recuperou no campeonato, né, na derrota fora de casa e vitória importante também, como o Paulo falou, são 3 jogos agora, sequência de 3 jogos fora de casa, então é importante essa vitória para o São José, né, para ir para os jogos fora de casa mais tranquilo. Muito bem. Quem gosta de basquete gosta de números. Vamos dar aqui a dinâmica da partida. O Paulo já falou durante a matéria, mas é sempre bom a gente enfatizar. Primeiro quarto, vitória do Pinheiros, 18-17. Segundo quarto, vitória do São José, 21-13. Levou o jogo para o intervalo, 38-31. Aí vem aquela síndrome, né, do terceiro quarto. Só que dessa vez, o São José foi bem demais, venceu por 10 pontos. 22-12, levou o jogo para o último intervalo com 17 de vantagem, 60-43. E aí o São José ainda confirmou, venceu o último quarto por 24-15, placar final 84-58. Principais pontuadores da partida: Franco Vieta, 18 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, seguido pelo Ruivo, 13 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e o Betinho, 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Pelo lado da equipe do Pinheiros, o Adiel, 13 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, seguido pelo Agape Santos, 10 pontos e 3 rebotes, e o Vini Santos, o Jimmy Dreyer, com 8 pontos, 4 rebotes e uma assistência, os melhores da equipe do Pinheiros. Vamos dar uma olhadinha aqui no caminho do São José dentro desse Campeonato Paulista. Depois de 4 jogos, 2 vitórias para o São José, 2 derrotas. Bela vitória essa contra o Pinheiros, como disse o Paulo na matéria. 3 jogos fora: Corinthians, Bauru e Osasco. Próximo à quarta-feira já tem o Corinthians lá no ginásio Vlamir Marques. Compromisso complicado, mas é um jogo que dá para o São José vencer. Vamos esperar
que o São José traga uma boa vitória lá do ginásio do Parque São Jorge, tá certo? Parabéns aos comandados do técnico Regis Marrelli. Brunão, pra gente fechar esse bloco ainda falando de basquete, as meninas do São José Basquetebol Sub-20 venceram no sábado o time de Franca no ginásio Pedrocão pelo placar de 70-37 e chegaram à quarta vitória seguida em 4 jogos da competição, além da liderança isolada no torneio. E sem muito tempo de descanso, o time já volta à quadra amanhã, às 8 da noite, contra o Santo André, em um duelo de invictas. Mas é bom lembrar que a equipe andreense só realizou um jogo até aqui, portanto, amanhã, São José e Santo André e a bela vitória contra a Franca. Importantíssima vitória, a gente estava falando do masculino que venceu por uma margem grande, o feminino ainda venceu por uma margem ainda maior de pontos. Desculpa, é importante esse time do São José, né, que é um time forte na categoria Sub-20. Então as meninas estão fazendo valer o favoritismo e tem um jogo contra Santo André que acho que vai ser um pouquinho mais parelho, mas as meninas ainda acredito que sejam favoritas. Portanto, amanhã, 8 da noite, ginásio do Teatrão, tem São José e Santo André. Jogo bacana pelo Campeonato Paulista Sub-20. São José é uma forte favorita aí ao título. Vamos acompanhar e prestigiar as meninas do São José Basquetebol, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de futebol. O time Sub-15 do São José tinha jogo decisivo pelo Campeonato Paulista da categoria no estádio Martins Pereira. O adversário, o 15 de Piracicaba, que era concorrente direto na classificação, a terceira fase da competição. Quem esteve no frio Martinzão no sábado pela manhã e conta tudo para você, justamente o nosso Brunão. As imagens sempre com ousadia e a alegria dele, aquela alegria contagiante, do nosso querido José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Sábado de manhã fria e chuvosa para um jogo que prometia ser quente. Isso porque São José e 15 de Piracicaba buscavam a classificação na última rodada da segunda fase do Paulistão Sub-15. Empatados com 4 pontos na tabela, os dois times entraram em campo com a calculadora nas mãos, buscando uma vitória e torcendo por uma derrota do Catanduva contra o Ibrachina no outro jogo do grupo. E a previsão de que seria um jogo quente se confirmou logo no primeiro minuto, quando o 15 chegou com perigo nesse chute que passou à esquerda do goleiro Pedro Augusto. A resposta do São José veio 1 minuto depois, quando o zagueirão Samuel errou o passe e o Vitor quase abriu o placar. O jogo continuava movimentado, e aos 10 minutos o 15 assustou novamente nessa puxeta do Cauê, que foi para fora. 4 minutos depois, os visitantes assustaram mais uma vez nesse chute do Nicolas. Apesar da pressão quinzista, quem abriu o placar foi o São José. Murilo bateu a falta rasteira, o zagueiro Samuel furou e a bola entrou no cantinho. Com o passar do tempo, a chuva aumentou, o jogo esfriou e só aos 30 minutos aconteceu um lance de perigo, nessa chegada do São José que o goleiro defendeu. Mas antes de acabar o primeiro tempo, o 15 empatou o jogo com esse gol do Cauê. A segunda etapa começou com a bola sendo maltratada pelos atletas e com muita polêmica. Jogadores e torcida da Águia reclamaram de pênalti nesse chute do João Gabriel, mas o juiz mandou seguir. Polêmicas à parte, o São José começou melhor o segundo tempo. Nessa jogada, a bola quase entrou, mas o bandeirinha já havia marcado um impedimento. Nesse outro lance, o Vitor puxou o contra-ataque e foi parado com falta pelo zagueiro Samuel, que foi expulso. Na cobrança do tiro livre, o goleirão João Toledo foi buscar no cantinho. Outra boa chance do São José foi nesse chute do Marcos Vinícius, que passou perto. O atacante da Águia teve mais uma chance após ganhar de 2 zagueiros e sair na cara do gol, mas a conclusão... A primeira chegada do 15 no segundo tempo foi aos 18 minutos, e nessa quase saiu o gol da virada dos visitantes. No finalzinho do jogo ainda teve tempo para essa cobrança de falta do São José, que passou perto do gol, e esse chute do 15, que foi por cima. Mas, com o apito final, a festa da classificação foi dos jogadores da Águia.
Os meninos estão de parabéns, lutaram até o final, tivemos chance de abrir o placar, né, no comecinho do jogo com o Finazzi, tivemos chance no segundo tempo, acho que nós merecíamos a vitória, mas mais importante é o grupo, é a família, e mais importante é que nós conseguimos a classificação. Foi por pouco, mas o São José conseguiu o seu objetivo. Com um empate aqui e a derrota do Catanduva para o Ibrachina, a Águia do Vale passou para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-15. Agora, a comissão técnica e jogadores se preparam para o próximo desafio, que tende a ser mais difícil. Na terceira fase, o São José está no grupo 24, ao lado de Bragantino, Ituano e Guarani. Com certeza, é maior, porque só estão agora 16 clubes agora, estão os 16 melhores clubes do estado de São Paulo, então nós estamos entre eles e queremos mais também. Nós vamos nos preparar e vamos bater de frente. A gente fala bastante que a gente é uma família e que a gente vai correr sempre um por outro. Legal, bacana aí a classificação dos meninos do São José. Agora, Bruno, explica ali pra galera, a gente houve até uma, entre aspas, conferência aqui durante a matéria. No Sub-15, quando acontece um cartão vermelho, como aconteceu ali pro zagueirão da equipe do 15 de Piracicaba, o árbitro não mostra o cartão como habitualmente a gente está acostumado a ver. Ele não mostra assim pro estádio inteiro ver. E também o jogador que foi expulso, ele foi substituído, então as equipes não ficam com um a menos, é isso? Isso. Eu coloquei expulso porque de fato ele foi expulso, né? Ele foi excluído do campo pela jogada, mas ele não o time não fica com 10 jogadores, né? O jogador ele é substituído, talvez, não sei, para não traumatizar o moleque. Se bem que com 15 anos o pessoal já estava chegando o rei, a butinada estava cantando solto, não tem tanto de traumatizar, não. Mas a molecada tá sendo pai aí, já vai traumatizar com vermelho? Pô, pois mas são regras, e aí foi substituído o jogador, o zagueiro Samuel, do 15 de Piracicaba, e aí foi isso, são as regras do campeonato. Aí caso o 15 tivesse passado para a próxima fase, aí ele ficaria suspenso, aí tem esse efeito suspensivo da expulsão, né? A expulsão, no caso, ela suspende o jogador para a próxima partida, mas foi isso. Parabéns aos meninos do São José, conseguiram o empate, né? Se classificaram por saldo de gols, mas agora é resetar tudo, pensar na próxima fase, que vai ser, de fato, mais difícil. Com certeza. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação final do grupo atual do São José, que é o grupo 17. Ibrachina disparado, fez o dever dele. 6 jogos, 6 vitórias, foi muito bem e ajudou o São José, porque ele venceu o Catanduva por 3-0, que o São José precisava. O São José empatou no jogo, foi todo mundo empatado aqui, ó, com 5 pontos, mas o saldo de gols é que prevaleceu para todo mundo negativo aqui. Que coisa, hein? O São José com -4. O fator Ibrachina, né? Ibrachina, meu amor, diria o poeta. Mas o detalhe é o seguinte, Ibrachina, lembrando que o Ibrachina é um time da Moca, né? Da Moca ali, da Moca de São Paulo, tá por lá. O Ibrachina, 18 pontos, bem demais a campanha. O São José acabou entrando em segundo aí, por conta da vitória do Ibrachina para cima do Catanduva. Vamos ver como é que ficou o grupo agora, que é o grupo 24, o grupo do São José. Primeiro do grupo 16, Red Bull Bragantino, como o Bruno trouxe na matéria. Primeiro do grupo 20, o Ituano. Segundo do grupo 17, o São José. Segundo do grupo 21, Guarani. Todo mundo joga contra todo mundo dentro dos grupos, ida e volta. Os 2 melhores avançam para a fase de quartas de final. Lembrando que agora são 4 grupos. 4 grupos, os 2 melhores de cada grupo avançam, 8 equipes se classificam e eles fazem um confronto de quartas de final, depois semi e depois a final. O grupo tá difícil para o São José, mas não impossível, vamos torcer para os meninos da Águia, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco falando de futebol feminino agora, depois da pausa do Campeonato Paulista por conta dos jogos regionais, a competição volta a ser disputada nessa semana. No sábado, tivemos um jogo atrasado da 6ª rodada em que o Taubaté acabou perdendo em casa para o Red Bull Bragantino por 2-0. E a partir de amanhã, o campeonato retoma já na sua 9ª rodada e o São José tem jogo complicado. As meninas da Águia vão encarar o São Paulo no estádio Martins Pereira, precisando vencer para se manter na parte intermediária da tabela. Jogo complicado para o São José, hein, Brunão? É um jogo difícil, né? Contra o São Paulo, o time grande, né? Que são os 4 times grandes, mais o Bragantino e até mais a Ferroviária, são as principais potências, né? O resto briga por alguma coisa que sobra no campeonato, mas o São José tem que tentar fazer valer o fator casa e vencer, surpreender o São Paulo. Pois é. Matheus, coloca pra gente que é a classificação do campeonato
Paulista feminino, você vê, os 4 grandes estão lá em cima, tem o Red Bull Bragantino que entrou ali, mas tem um jogo a mais em relação ao Santos. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull hoje são os 4 primeiros, são os 4 que avançariam para as semifinais do Paulista. Santos, Ferroviária, São José e Taubaté seriam os times classificados para a Copa Paulista, que digamos é a Série B aí da... É um prêmio de consolação, né? Prêmio de consolação, exatamente. Por isso que eles estão em azul. Pinda, Realidade Jovem e Marília estariam eliminados da competição, não disputariam mais nada ao final dessa fase de classificação. Lembrando que todo mundo joga contra todo mundo dentro do grupo. Os 4 primeiros avançam para as semifinais do Paulista, do 5º ao 8º. A disputa da Copa Paulista, que é, como o Brunão disse, é mais ou menos um prêmio de consolação aí, mas o que interessa para o São José é a Copa Paulista. É muito difícil você tentar beliscar uma vaga ali entre os 4 primeiros. Mas vamos torcer, jogo importante, jogo difícil amanhã. O Brunão vai trazer, João Delfino estará lá e vai trazer na quarta-feira todos os detalhes desta partida para você no nosso Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de futsal. São José entra em quadra amanhã pela 19ª rodada da Liga Nacional, para um confronto direto na parte intermediária da tabela. O São José recebe no Ginásio Tênis Clube o time de Cascavel, do Paraná. Esse aí é o feminino, hein? É o masculino a gente está falando. Hoje o São José é o 9º colocado com 29 pontos e o Cascavel é o 10º com 28, ou seja, O que é, Beth? Ah, tá. Beleza, e ela fala comigo, né? Que beleza. Ou seja, a partida de amanhã é mais do que importante, que em caso de vitória recoloca o São José na 8ª posição. Adversário difícil também, esse Cascavel sempre complica para a equipe do São José e vice-versa, né? Mas jogando em casa, vamos torcer para uma boa apresentação e principalmente a vitória do São José, né, Brunão? Eu acho que por mais difícil e venenoso que seja o adversário... Foi boa, hein? Essa foi boa. Mas acho que o fator casa para o São José futsal tá valendo bastante, né? O São José tá jogando bem em casa, joga bem fora de casa, tirando o último jogo que foi atípico contra o Sorocaba, mas o São José tem jogado bem fora de casa, não tem conseguido resultados importantes, né? Vitórias, mas em casa tem feito o seu papel, tem vencido. Então, acho que para o São José esse fator casa vai ajudar nesse confronto direto. Sem dúvida alguma, até para a gente ver a importância desse jogo em termos de classificação. Matheus, coloca para a gente a classificação da Liga Nacional de Futsal, para a gente dar uma olhadinha. Engripou lá. Aperta, Matheus, vamos ver. A hora que vê a tabela, você me... veio aí, só. Olha só. Coloca a tela cheia, Matheus, por gentileza. A gente vê lá em cima. Sorocaba líder, Jaraguá também líder, Joinville. O que interessa aqui na parte intermediária. Lembrando que isso aqui é só a primeira parte da tabela, né? São 24 clubes. Então a gente deixou só os 12 primeiros para a gente poder ilustrar. O São José é o 9º colocado na competição, tem ali 29 pontos, o Cascavel 10º com 28, ou seja, aqui os dois estão muito próximos. E olha a importância do São José se ele vencer. Se ele vencer, ele vai a 32, ele reassume a 8ª posição. E por que ficar na 8ª posição é importante? Porque na fase de mata-mata, lembrando, do 1º ao 16º se classificam para a fase de mata-mata, fase de oitavas de final. Do 1º ao 8º, ele decide essa fase de mata-mata, de oitavas de final, em casa. E este é o objetivo do São José. Classificar entre os 16, não tenho dúvida, o São José vai se classificar. Agora a meta é ficar entre os 8 primeiros para justamente no primeiro mata-mata ter a chance de decidir em casa. Mais do que importante, então, Brunão, a vitória amanhã contra o Cascavel. Pois é, além desse confronto direto, tem esse ingrediente a mais aí, que daí você deixa o Cascavel um pouquinho mais para trás, consegue subir para a 8ª posição e tentar, né, subir para 7º, ficar entre 7º e 8º ali para ter essa vantagem. E nessa você estará, você vai trazer as informações, todos os detalhes desse jogo, São José e Cascavel, Cascavel e São José, 19ª rodada da Liga Nacional, São José Futsal, bem demais nesta temporada, tá certo? Brunão, pra gente fechar o nosso Hora de hoje, ainda no assunto futsal, a Máquina Amarela, que é o time feminino do São José Futsal, entrou em quadra pela 2ª rodada do retorno do Campeonato Paulista. Você tá vendo os gols aí da partida, porque no último sábado, lá na cidade de São Carlos, o São José foi até a cidade de São Carlos, como eu disse, para enfrentar a Associação São Carlense de Futsal, no ginásio Milton Olaio Filho. E o São José venceu a partida por 6-0, com gols da Bebel, ela abriu o placar, depois a Lígia, Marina Loures, a
Rafa, a Andressinha e a Bebel fechou o placar. Você tá vendo os gols da partida. Grande o ginásio lá em São Carlos, hein? Não conhecia esse ginásio não, mas olha, infelizmente vazio o ginásio, né? Para acompanhar esse jogo aí. O São José que tá bem demais na competição, olha só. Já no segundo tempo, os gols da equipe do São José ali, ó. O quinto gol do São José, acho que foi a Andressinha que marcou esse quinto gol. E a Bebel vai fechar o placar com o sexto gol para a equipe do São José. Uma retomada de bola ali, ó, contra-ataque da equipe do São José. É o mesmo gol? Não. É outro gol. Aí a Bebel chegou e colocou para o fundo das redes o sexto gol da equipe do São José. Boa vitória. Há uma disparidade grande aí de forças entre São José e a equipe do São José, né? A equipe do São José e a equipe de São Carlos, obrigado. De São Carlos. O São José fez aquilo que se esperava delas. Venceram e venceram bem, Brunão. Venceu bem. No Paulista, o São José está mais folgado, tá bem na tabela. Na Liga Nacional tá um pouquinho, né? Enfim, não tão bem, né? Tá oscilando bastante, mas vitória importante para dar uma moral a mais para esse time do São José. Pois é, o São José segue na liderança com 17 pontos em 7 jogos seguidos, seguido aí pelo Taboão da Serra, né? A equipe do Taboão Magnus, né? Com 13 pontos, mas a equipe de Taboão tem 2 jogos a menos. O time de São Carlos segue na 5ª colocação com apenas 3 pontos em 6 jogos disputados. Matheus, coloca rapidinho a tabela só pra gente ilustrar. No pique, olha lá, o São José líder, 17 pontos em 7 jogos, tem 2 jogos a mais que a equipe do Magnus Taboão, que pode ultrapassar o São José na hora que equiparar os jogos. Taboão da Serra, que é outro time de Taboão, em terceiro, Campos do Jordão, São Carlense na 5ª posição, em sexto, Praia Grande. Lembrando que os 2 primeiros já avançam direto para as semifinais. Do terceiro ao sexto colocado, eles fazem um confronto de quartas de final, depois encontram os 2 primeiros nas semifinais, tá certo? Torcer o São José já está muito bem encaminhado para a classificação, pelo menos em segundo. Brunão, vamos embora? Vamos embora. No pique, né? Grande abraço para você, Brunão. Ótimo fazer mais uma hora contigo. Até quarta-feira estaremos de volta. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Vou pegar minha cobertinha porque está frio. Tchau. Ô, louco, tá tanto assim não. Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Valeu, Luizão, um grande abraço para você. O Luizão sempre abrilhantando o nosso Hora do Esporte, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. A gente vai chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na quarta-feira com muita informação do esporte regional para você. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.